Olá, trazer uma paz de Deus para o teu coração, para o meu coração que está em Atos 8, versículo 1 a seguir. E também Saulo consentia na morte dele, e fez daquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, o encerrava na prisão. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, querido ouvinte, eu quero te falar sobre o começo da perseguição e o começo da obra do Senhor. Estevão, o primeiro mártir, primeiro mártir apóstolo, pregando a palavra de Deus, dizendo àqueles homens que eles tinham matado um justo e agora eles eram traidores e homicidas, porque receberam a lei por ordenação dos anjos e não guardaram. E eles enfurecido coração, rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhando ao céu, ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse àqueles homens enfurecidos: eis que vejo o céu aberto, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles não quiseram ouvir, como até hoje não querem ouvir a palavra de Deus, zombam da palavra de Deus, zombam de Jesus. Remeteram unânimes contra ele, expulsaram da cidade, apedrejavam. E Estevão, em invocação, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ainda antes de morrer, pediu a Jesus que não impute esse pecado àquelas pessoas ignorantes, perdidas nos seus desvaneios e pecados. Foi a única passagem na Bíblia onde você vê Jesus se levantar, ficar de pé para receber o homem de Deus. E assim será conosco também, com todos nós, aqueles que seguem firme a palavra do Senhor. E o mistério de Deus começa com um jovem Saulo que via aquele povo perseguindo. E esse jovem foi o líder da primeira perseguição em grande escala contra a igreja. No versículo 3 ele diz: Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava na prisão. No capítulo 9:1, você vai ler que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi uma perseguição intensa e severa. Homens e mulheres cerrados na prisão, açoitados. O próprio Paulo dando testemunho, lá em Atos 22:19, ele fala: e eu disse, Senhor, eles sabem que eu lançavam na prisão e açoitavam nas sinagogas os que em ti confiavam, os que criam em ti.
e muitos foram mortos. Atos 22, 20 diz que quando o sangue de Estevão, testemunha, se derramava também, ele estava lá e consentia a morte e guardava as vestes que matava. Em Atos 26, 10, 11 diz, Paulo diz que também fez em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, cerrei muitos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. E castigando muitos, muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas eu os persegui. Mas Deus transformou essa perseguição em início uma grande obra missionária da igreja. Versículo 4 diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. E aquele que era o acusador, o perseguidor, agora ia ser o perseguido. Paulo foi chamado por Deus. Quando Paulo viu aquela luz, e ele caiu e perguntou: quem é o Senhor? Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E agora tu serás para mim um instrumento. Levante-se deste povo dos gentios a quem agora te envio para abrir os olhos e das trevas converta à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receber remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Esse é o trabalho missionário de todas as igrejas no mundo inteiro, irmão. Você que é um evangélico, se diz evangélico, a tua missão é essa. Não é brigar por política, não é brigar pelo socioeconômico, é levar luz a quem está nas trevas, libertar das garras de Satanás, para que eles recebam a remissão dos pecados. Muitos estarão aí se afundando no carnaval, na carnalidade. Carnaval quer dizer carnalidade. Muitos estarão se vendendo e se entregando até o final a Satanás. Mas você que se diz servo do Senhor, fuja da idolatria, fuja desse pecado mundano. Você vê que para começar a igreja houve mortes, houve perseguição. Mas o Senhor, Ele consente porque Ele sabe em quem Ele confia. Glórias a Deus. Deus te dê um bom dia, uma boa semana em nome de Jesus.